princípio, parece uma bagunça, né? Um emaranhado de siglas, de palavras, mas nós vamos organizar tudo isso a partir dos próximos slides. Enfim, falar sobre o objetivo, né? Como ela foi instituída? Ela foi instituída pela INRFB 1701 de 2017, revogada pela 2043 de 12 de 8 de 2021 e alterada recentemente, em 6 de 5 de 2022, pela IN 2080 e pela 2096, 18 de 7 de 2022, ou seja, está fresquinha, né? Qual que era o objetivo qual que é o objetivo declarado da FDR-INF? É o de substituir as obrigações acessórias paulatinamente, tais como o GEFIP, DIRF e outras obrigações instituídas por outros órgãos, como RAIS e CAGED, e principalmente alimentar a DCTF Web e o sistema de malha da Receita Federal. Inicialmente, ela é um subprojeto do e-social, mas dada a necessidade de você trazer dentro desse cenário todas as retenções, criou-se a REIF efetivamente. Antes ela fazia parte do e-social. Todas as informações de retenções, eu não sei se vocês lembram, no primeiro layout do e-social, constavam do próprio layout do e-social. Era um absurdo, né? Você misturar as informações que eram completamente diferentes no mesmo repositório. Por isso criou-se a RINF. A RINF ela traz uma coisa muito boa, que é a substituição da DIRF. Eu já fiz muita DIRF anual, já perdi alguns carnavais por conta disso, mas quando o governo dá algo, uma mão, ele estende a outra querendo algo em troca, né? Ok, nós teremos uma DIRF mensal. Então, esse é o contraponto. Temos uma DIRF mensal com todas as suas particularidades, todas as suas regras de preenchimento, não mais anual, agora é mensal. Qual é a vantagem? Hoje é tudo digital, hoje é tudo integrado, desde que nós façamos a nossa parte, que eu vou explicar adiante, não tem problema. Mas eu vejo com bons olhos, eu sou entusiasta desse projeto e ele veio para ajudar bastante a gente. Bom, qual é o conteúdo? Serviços tomados ou prestados mediante cessão de mão de obra, retenções na fonte, nos diversos pagamentos de serviços, né? IR, contribuição social, COFINS, PIS, empresas que se sujeitam obrigado. Empresas que se sujeitam à contribuição previdenciária sobre a receita bruta, comercialização e aquisição de produção rural, recursos recebidos ou repassados por associação que mantém equipe de futebol profissional. Uau! Tem que ser futebol profissional? Sim, pátria de chuteiras. O futebol é um grande negócio e o fisco controla muito bem essas relações que envolvem o futebol profissional. Entidades promotoras de eventos que envolvam futebol profissional, de novo, né? Inclusive, eles têm uma particularidade, eles não declaram no mês seguinte, eles têm até 2 dias para declarar e recolher as contribuições que incidem sobre a bilheteria do espetáculo desportivo. Obrigatoriedade. Quem deve preencher FD-REINF? Ora, todas aquelas pessoas jurídicas e físicas que são provedoras das informações que eu acabei de citar. Ou seja, aquelas que contratam, realizam serviços mediante cessão de mão de obra, pessoa jurídica ou física responsável pelas retenções na fonte, optantes pela CPRB, produtores rurais e assim por diante. O desdobramento do E-Social e FD-REINF. Vocês podem notar que RH e social, tudo que é relação de trabalho, faz parte do E-Social. Tudo que é relação comercial, rendimentos do capital, faz parte da REINF. Ou seja, estamos substituindo a GFIP e a DIRF, implantando o E-Social e a REINF, convergindo na DCTF Web, que vai gerar um documento único de arrecadação. Isso é fantástico. Tem um caminhozinho para chegar até lá. Eu acredito que muitos já estejam dentro desse cenário da DCTF Web, outros continuam na DCTF comum e continuam fazendo DIRF. Aliás, a DIRF, ela tem data para deixar de existir, em janeiro de 2024. Inclusive, no próprio social, estão sendo previstas novos eventos justamente para facilitar essa transição
e a eliminação da DIRF, ok? Bom, falando agora dos eventos da FDRINF com a série R4000. O que é a série R4000? Justamente as retenções na tomada de serviço entre pessoas jurídicas e, eventualmente, pessoas físicas. Então, eu grifei em vermelho os eventos de tabela, que farão parte desse novo cenário, vigente em 2023, março de 2023, primeira entrega dia 15 de abril de 2023, e os eventos periódicos, ou seja, aqueles que ocorrem a qualquer momento, quais sejam o 4010, que são pagamentos, créditos a beneficiários pessoa física, 4020, pagamentos a beneficiário pessoa jurídica, 4040, pagamento crédito a beneficiário não identificado. Uau, existe? Sim, existe. Remuneração indireta é um caso. Então, nós temos fatos que dão suporte a essas situações. Retenções no recebimento. Retenções no recebimento são aquelas em que o prestador do serviço, dadas algumas características do serviço prestado, são responsáveis pelo retenção e recolhimento dos impostos declarados no documento fiscal, tais como comissões e corretagens, algumas, né? Vocês vão notar, aqueles que já estão familiarizados com a ENF, e nós temos o mesmo evento R4099 para fechamento e reabertura dos eventos periódicos da série 4000. E temos também o R9005, que são as retenções na fonte, suas bases e respectivos tributos, e a consolidação dessas retenções na fonte. Ora, por que isso? Porque nós teremos, né, a partir de 2023, dois movimentos dentro de um único movimento, ou seja, os eventos da série R2000 e 3000 exclusivamente para as contribuições previdenciárias e os eventos da série R4000 para as retenções na fonte. E temos três momentos, vale lembrar que nós temos três momentos de lançamento dessas informações na série R4000. As contribuições, dentro da RINF, as retenções previdenciárias, regime de competência. As retenções de imposto de renda, no momento da entrada, do acolhimento do recebimento da nota fiscal. E as contribuições sociais no momento do pagamento. Veja, nós temos três momentos, dois que envolvem esse grupo R4000 e um que diz respeito à série R2000 e a 3000, as previdenciárias. Então, já começamos a ter algumas mudanças importantes, tanto que, para substituir uma informação do R4000, nós simplesmente reabrimos o evento, substituímos, retificamos e fechamos novamente, sem sequer mexer nas informações do R2000, ainda que esteja no mesmo documento fiscal. Isso é uma diferença importante. Então, no encerramento, quando enviarmos os eventos de fechamento, tanto da série 2000 quanto da 4000, temos que estar atentos se temos a devolutiva do fisco, comprovando que o acervo foi entregue e que a obrigação acessória foi cumprida. Depois eles vão verificar o recolhimento, certo? Bom, aqui é uma visão do que eu acabo de falar para vocês, né? Todos os eventos da R2000, seus totalizadores, e da R4000, seus respectivos totalizadores, todos convergindo para a DCTF Web. A DCTF Web, vale lembrar que ela tem alguns cruzamentos que são automáticos. Quando você tem, por exemplo, nas contribuições previdenciárias, os registros R2010 e R2020, é praticamente um espelho do outro. Ou seja, você tem o tomador e o prestador com a cessão de mão de obra, o que muda é o CNPJ. O fisco vai verificar se quem declarou que está tomando declara as mesmas informações, assim como quem está prestando. Ficou muito fácil para o fisco. Fácil, modo de dizer, né? Ficou mais célere, ficou mais rápido e mais assertivo. Nós transmitimos essas informações e o fisco auditar. Temos os recursos recebidos ou repassados para a associação desportiva naquela condição que diga respeito ao futebol
clube de futebol profissional, as receitas de espetáculo desportivo, e temos também a série R4000, todas as retenções na tomada e prestação de serviço, todos convergindo para a DCTF Web. Falar um pouquinho sobre a DCTF Web. Ela, no primeiro momento, até que seja vigente essa série R4000, ela tem utilidade apenas para as contribuições previdenciárias. A partir da vigência da série R4000, com todas as retenções, todos estarão integrados na DCTF Web, que não deixa de ser a confissão de dívida, o demonstrativo de todos os tributos apurados e devidos ao Tesouro, ao Fisco. Então, não tem nenhuma novidade, só a forma e o movimento que cresceu um pouco mais. Sendo assim, qual que é o nosso julgamento sobre os principais desafios da FD Reinf? Bom, primeiro, isso não chega a ser uma novidade, é a relação de contrato, né? Jurídico versus nota fiscal, com material, empregado, não empregado, serviços. Eu tenho um exemplo que é bem esdrúxulo, gente. Eu já passei por essa situação. Dentro da apuração de contribuições, uma empresa de um segmento industrial acolhendo um documento cuja atividade econômica era jardinagem. Isso não gera crédito. Então, para o fisco ficou muito mais fácil. Agora, com o advento da nota fiscal de serviço eletrônica, ambiente nacional, piorou. Nós temos uma padronização de serviços, de códigos, e o CNAE é conhecido por todos. Então, nós temos que verificar se realmente esses documentos estão amparados por contrato, se é compliance ou não, se podemos admiti-los na nossa casa. Classificação fiscal da cessão da mão de obra. Isso aqui vale um curso para definirmos o que é cessão de mão de obra, o que é empreitada parcial, com fornecimento de material ou não, quais são as bases de incidência. Fluxo de documentos no mês. Como eu disse, a nota fiscal de serviços eletrônica acabou com aquela desculpa. Ficou na gaveta o documento fiscal e esqueci de lançar. Ok, você esqueceu de lançar? Lembre-se que a contribuição previdenciária é competência. Passou 2 meses, você já deve ao fisco com multa e juros. Mas agora, no cenário digital, tudo integrado, todas as engrenagens dessa roda que nós chamamos de Receita Federal, SPED, elas estão funcionando. Então, essa desculpa não cabe mais. Ajustes nos sistemas, autoexplicativo, gente. Toda obrigação, nova ou não, ela demanda um ajuste no sistema de origem, naqueles que nós utilizamos para nossa gestão tributária, financeira, contábil, fiscal, por que não? E qualidade das informações. Já falei de alguns exemplos, mas a gente vai explorar um pouquinho mais essa questão das qualidades, da qualidade da informação. Qual que é o processo que nós julgamos ideal para atendimento da obrigação? Primeiro, conhecer as regras e acompanhar suas atualizações. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. A REINF foi instituída em 2017, foi revogada por uma outra instituição normativa e já temos 2 recentes, com alterações importantíssimas que já têm um impacto grande no nosso dia a dia. Sérgio, deixa de ser alarmista, nós estamos em agosto, isso daí só vai entrar em vigência em março. Daqui a pouco a gente está comprando panetone e dando feliz ano novo e o projeto não está pronto. Já passei por essa experiência também. Desenvolver procedimentos e ferramentas para atender às regras. Ok, o procedimento interno. Como que eu convido todo mundo para participar dessa, vamos dizer assim, essa festa tributária? Eu posso deixar qualquer gestor lá na ponta, lá na minha filial, lá no interior do Pará, fazer o que bem entende, embora ele esteja distante da matriz aqui em São Paulo, todos têm que ter conhecimento dos procedimentos e para que a empresa fique compliance, não corra nenhum risco e consiga atender todas as regras. E quando eu falo isso, eu falo principalmente em capacitar pessoas. Isso é extremamente importante.
isso é público, né? Com o advento do SPED, houve uma busca de conhecimento muito bacana. Os profissionais de TI, eles não se limitaram apenas a buscar informações com as áreas demandantes. Eles foram estudar contabilidade, o departamento fiscal, tributário, o porquê de certas informações. E o contrário também aconteceu. Os profissionais contábeis também foram aprender o que era o mundo de TI. Não era simplesmente demandar e ficar sentado esperando. O que houve foi uma interação entre essas áreas muito bacana. O mesmo aconteceu no e-social. O pessoal de RH também foi buscar capacitação para que eles pudessem participar ativamente desse cenário. Que isso é necessário, inclusive pessoalmente, para que você possa ter um profissional melhor, mais antenado, compliance, né, com o mundo atual. E criar ferramentas de controle para constante acompanhamento dos processos. Isso é extremamente importante. Não basta implantar, não basta contratar a melhor consultoria, o melhor sistema de gestão, assinar o melhor provedor de informações online, se ninguém controlar. É um investimento perdido. Bom, falando nisso, complementando essa questão de capacitar as pessoas, conhecer a fundo os cenários tributários, eu garanto que ninguém vai conseguir fazer isso de uma vez, porque são milhares, centenas de milhares de informações. Mas nós podemos, por exemplo, elencar retenções na fonte. Quais são os seus fatos geradores, alíquotas, bases de cálculo? Eu tenho um exemplo muito bom agora, dentro desse novo layout que contempla a série R4000, as retenções na fonte. Nós temos uma tabela, a tabela 1, com mais de 1.100 possibilidades de incidências. Nós temos mais de 1.100 combinações com código de receita, o tipo do rendimento, a periodicidade e o vencimento. Ou seja, se nós não conhecermos, ou seja, é como se nós tivéssemos que pegar um carimbo digital e colocar no documento e separar o que vai ser informado, o que vai ser recolhido, o que vai ser retido, qual o objeto dos nossos cuidados, ok? INSS retido na fonte, uma tratativa muito complicada, quando nós temos sessão de mão de obra, temos os adicionais do saúde e segurança do trabalho, isso é muito complexo. Não basta simplesmente, puxa, eu comprei um sistema de gestão, ele vai fazer tudo por mim. Não, nós temos que tomar esse cuidado também. As retenções das contribuições retidas da fonte, né, PIS, COFINS, contribuição social, o próprio imposto de renda, com todas as suas particularidades, né, aquele regulamento gigantesco. Confesso que eu já li os dois, tá? O atual e o anterior. Mas por quê? Nós precisamos ter esse cuidado, porque qualquer escorregão, qualquer não conformidade tem um custo. Qual que é o custo? Multa, juros, uma certidão negativa não liberada às vésperas de uma concorrência. Claro que não poderíamos deixar para as vésperas, né? Mas pode acontecer, não dá tempo. A gente sabe como são as coisas. Agora mesmo nós tivemos um problema técnico que interrompeu a nossa apresentação. Qualquer coisa pode acontecer. Qualificação de fornecedor e gestão tributária em tempo de contrato. Aqui, gente, eu vou ser muito claro para vocês. Tem um ditado russo que diz assim: confie, mas verifique. Ou seja, ao contratar um fornecedor, verifique se ele está ativo, se está compliance com a receita, se tem todas as certidões, se ele não deve fundir garantia, se ele pode emitir a nota fiscal para aquele tipo de serviço, se ele tem contrato, se o advogado rubricou o contrato, ou seja, tem uma série de pormenores que pode trazer uma dorzinha de cabeça para nós. Ah, é muita coisa. Realmente, eu concordo, é muita coisa. Fica até de cabelo branco, de tanto controlar isso ao longo dos anos. Mas a melhor forma de nós controlarmos esse cenário é agir dessa forma. Por exemplo, como eu lhes disse, imagine um fornecedor que não esteja compliance e você utilize um documento fiscal que, por algum motivo, algum milagre tenha
sido aprovado e você utilize para assunção de créditos tributários. E depois se descobre que ele não estava compliance. Você invalida sua DIRF, futuramente sua REINF, vai pagar com multa e juros, ou até um trabalhador com CPF inativo, porque ele não entregou a declaração do imposto de renda, está com problemas junto à Receita Federal. Adeus, DIRF. Eu falo isso de experiência própria. Passei por essa experiência, época que os menores usavam o CPF do pai, depois casavam, usavam o próprio CPF, não avisavam a empresa. Ou a empresa não tinha o cuidado de perguntar, fazer um recenseamento, tomar todas as providências para que isso não ocorresse. Exigência da documentação para contratação. Ah, eu te mando o contrato amanhã. Não, não, o contrato vem hoje. Enquanto não houver contrato, você não vai ser contratado. Você não vai prestar serviço. Ainda que eu esteja desesperado, a obra esteja parada, eu preciso do contrato, eu preciso de documentos, porque depois o responsável sou eu. Análise de risco da qualidade das informações e dos documentos de suporte eventual fiscalização. Nossa, quanta coisa, né, Sérgio? É muita coisa, mas isso faz sentido. Já pensou? A gente não tem nada para entregar ao fisco. O fisco fala assim, olha, tem um cara aqui que está dizendo que emitiu nota, mas é a nota do vizinho. E aí? Como é que a gente se safa de uma dessa? Acompanhamento da entrega de documentos. Gente, controle, processo, controle. É chato. Nós somos os chatos. A área de compliance sempre é o chato da história. O gostoso é vender. É vender e receber. Agora, fiscalizar e zelar pelas informações, nós somos os chatos. Mas são os chatos que garantem o resultado no final das contas. Análise da validade dos comprovantes entregues, tanto nossos quanto de terceiros. Nós temos que verificar se realmente aquilo está vigente ou não. Ok? E pensando em todas essas características, todas essas ocorrências, que nós, na Standard, nós bolamos uma forma de atendimento para os nossos clientes, nossos amigos, simpatizantes, ou seja, e eu vou passar a palavra para o Jacques, e ele vai discorrer sobre o projeto de atendimento a esse novo cenário. Obrigado, Sérgio. Boa tarde, gente. Eu vou passar com vocês aqui algumas etapas, tá, do projeto RINF, tá? Não são muitas, tá? No primeiro momento, são apenas 5, tá? Que é o planejamento e o controle primeiro, tá? Que é a identificação dos riscos, plano de mitigação, levantamento dos recursos, time de projeto, o refinamento do cronograma inicial para a realização do kickoff com as datas previstas, tá? No segundo momento, também é feito os levantamentos junto com o consultor funcional e o técnico, tá? Para identificar as tabelas necessárias, os gaps, devido ao mapeamento para a elaboração dos documentos, tá? E a realização, que essa é a fase do corpo do projeto, no qual a solução é implantada, tá? A parametrização e implementação do módulo entre o sistema fiscal e a mensageria para emissão do arquivo. E a preparação final dele, que seria os documentos confeccionados, adquiridos ao longo do processo do projeto, tá? Os objetivos, os objetos customizados, tá? A parte cutover, tá? E as mudanças para o Go Live, tá? E na sequência, lógico, o Go Live, onde que vai ser assistido por toda a parte de consultoria, entre o IGP, tá? Para ter uma perfeição aí na entrega do escopo do projeto, tá? Basicamente seria essa parte aqui, tá bom? Obrigada, viu, Jacques? Tá me ouvindo? Sim, obrigado a você. Obrigada. Sérgio, nós temos aqui, infelizmente não saiu o nome da pessoa, tá? Tá como usuário desconhecido. Mas tem uma pergunta aqui no chat. Em nossa empresa, nós temos um volume grande de notas e, fatalmente, também temos um número considerável de retificações quando falamos de INSS, ou seja, R2010. Com a família, podemos entender que com a família 4.000 teremos que disciplinar os setores para que o volume de retificações não venha a se tornar um pesadelo? Com certeza, porque hoje, obrigado pela pergunta. Quando nós temos esse tipo de ocorrência,
nós estamos falando apenas das contribuições previdenciárias. Será que as outras retenções também não estão com problema? E lembrem-se, eu tenho que mandar uma retificação para os registros da série 2000 e outra retificação para os registros da série 4000, ou seja, vai dobrar. Vai dobrar. Então, todo cuidado é pouco e, assim, à medida do possível, qual que é o nosso aconselhamento? Disseminar informação. Todos têm que saber o que está acontecendo dentro da empresa para que as áreas contratantes não incorram em riscos. Perfeito, Sérgio, obrigada, viu? A Laurine mandou aqui o nome da participante que mandou essa pergunta foi a Silvia Helena. Obrigada, viu, Silvia? Temos também aqui, o Daniel mandou. Doutor Sérgio, analisando as tabelas do anexo 1, a mesma vem com falhas na classificação de alguns códigos que não atendem os serviços correlacionando com os itens de serviço da Lei Complementar 116/2003. Perfeito, perfeito. Assim, é uma prévia e seria até bom que nós levássemos essas não conformidades ao fisco, porque eu mesmo, olhando a tabela 1, eu verifiquei que tinha alguns gaps. Tudo bem, é o nosso norte hoje, mas cabe uma correção. E como o fisco ele precisa de pelo menos 6 meses para implantar uma nova obrigação, este é o momento que nós temos para contribuir com ele para corrigir, fazer essa correção de rota. Perfeito. Não sei, acho que tem alguém aí, alguém querendo fazer uma pergunta, pessoal? Sérgio, eu recebi outra aqui no chat, mas a série 4000, a data do fato gerador é o lançamento, enquanto a série 2000, o fato gerador é a data de emissão do documento. Então, não será duas retificações necessariamente, correto? Exato. O fato gerador das contribuições previdenciárias é a data de emissão do documento. Ainda que ele seja lançado em período posterior, o que vale é a data de emissão. Então, cuidado com os prazos de recolhimento das contribuições previdenciárias. E as retenções relativas ao imposto de renda e contribuições sociais é pela data de entrada ou pagamento. Então, são dois cenários distintos, porém podem coexistir dentro do mesmo documento e numa mesma declaração no mês seguinte. Então, por que os prazos são dia 15? Para que você tenha tempo de efetuar o recolhimento no dia 20. Então, todo cuidado é pouco nessa questão. Perfeito, obrigada, Sérgio. Temos mais uma pergunta aqui da Fabiana. A empresa que presta serviços, que efetua sua própria retenção e R autorretenção, quem forma o registro R4080? Quem presta o serviço ou quem toma o serviço? O próprio prestador de serviço é o responsável pelo envio do R4080 na autorretenção. Legal, obrigada, viu, Fabiana? Uma curiosidade, desculpa, pessoal, às vezes aparece para mim aqui usuário desconhecido, então eu não estou conseguindo identificar quem mandou a pergunta, tá? No caso dessa última pergunta aqui. Uma curiosidade que temos é saber como será o cruzamento da receita com as informações entre o recebedor e o pagador. Recebedor e o pagador? Bom, através dos próprios sistemas de faturamento. Se for os registros R2010 e 2020, eles são simultâneos. Tanto quem presta quanto quem toma, no mês seguinte, eles fazem essa declaração. Se for simplesmente uma retenção do outro grupo, né, do R4000, o próprio tomador vai fazer a declaração e o fisco vai fazer o cruzamento com o recolhimento lá da DCTF Web. Por exemplo, um exemplo hipotético, né? O cliente A fez a retenção no valor de R$ 1.000 do fornecedor B. Então, ele declara que fez essa retenção em nome do fornecedor B. E o fornecedor B, nos seus registros, ele veio declarar que quem fez a retenção foi o seu cliente, não ele mesmo. Então, assim, as regras
de DIRF, elas serão trazidas para o mês a mês. Então, haverá esse cruzamento do fisco através da DCTF-UEC. Hoje, nós ainda não temos ela totalmente, plenamente instituída por conta do R4000, cuja vigência é apenas em março de 2023. Mas o objetivo é que esse cenário esteja todo fechado, que ele tenha as informação das duas pontas, ok? Perfeito, obrigada, viu, Sérgio? A Laureni, ela escreveu aqui, foi a mesma participante, a Silvia Dantas. Obrigada pela pergunta, viu, Silvia? O Daniel perguntou, e quando ocorrer a retenção pelo tomador do serviço do código 8045, que consta só na tabela do evento de recebedor R4080? Há casos, pergunta muito boa, que nós falamos, é que não podemos generalizar propaganda, publicidade, nem comissões e corretagens, que foi na apresentação que nós falamos. Mas há casos em que o 8045 ele é devido pelo tomador, sim. Não é uma regra pétrea que é autorretenção. Em alguns casos previstos no regulamento de imposto de renda, o código 8045 é o próprio tomador que faz a retenção normal, tal qual o 1708 e outros. Bacana. Os recolhimentos de... Temos outra pergunta aqui, tá? Também está aparecendo usuário desconhecido para mim, pessoal, desculpa. Os recolhimentos de retenção de importação de serviços, que atualmente é diário, será que vai se manter diário? Para tempo hábil de geração do DARF? Sim. Na tabela 1, no anexo 1 da última IN, a 2096 de julho, na tabela 1, ela tem a previsão de todos os serviços, inclusive, outro ponto importante, desculpem, faltou, se é beneficiário no exterior ou não. Também consta esse tipo de informação. Então, nesta tabela, nós temos todas as incidências, o prazo de apuração, de recolhimento, se é diário, decendial, semanal ou mensal. Então, cabe verificar qual o tipo de natureza de rendimento neste caso, no qual você se enquadra e se ele permanece. Provavelmente ele permanece. Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui, Sérgio. O cadastro dos itens para alimentar a REINF deverá ser de acordo com a descrição da 116/03? Em princípio, sim. Em princípio, sim. Com o advento do projeto da NFSC Ambiente Nacional, nós teremos uma normatização, uma padronização de todos os tipos de serviço. Ou seja, a 116 ela vai incorporar. Assim como nós temos, foi um projeto que eu participei no passado, que chama-se NBS, Nomenclatura Brasileira de Serviços. É o NCM dos serviços. Tal qual o sistema harmonizado de mercadorias, nós teremos uma padronização chamada NBS, confesso que eu não sei o nome atual, mas o objetivo era que do Oiapoque ao Chuí, de leste a oeste, independente das prefeituras, usemos o mesmo código. Ou seja, essa padronização é uma das exigências do cenário do SPED. Você não pode conviver com códigos diferentes num layout padronizado. Então, esse é um dos benefícios que o projeto da Nota Fiscal Ambiente Nacional vai trazer para nós. Vai dar um trabalhinho no início, como tudo, né? Mas depois vai ficar muito legal. Vocês vão ver o ganho que nós teremos na gestão dessas informações. Pessoal, não sei se vocês querem fazer mais alguma pergunta ao Sérgio ou ao Jax, enfim. Aqui no chat nós finalizamos aqui as perguntas, Sérgio. Ok, Jana. Foi um prazer estar com todos vocês. Espero que, num futuro próximo, possamos conversar mais ainda sobre esses assuntos. Estou à disposição para qualquer demanda, gente. Muito obrigado. Obrigado, Diana. Sérgio, só um minutinho, tem mais perguntas aqui. Opa, que bom. O informe de rendimento não vai existir para os fornecedores mais? Ainda não há essa previsão. Ainda não há essa previsão, porque, como eu lhes disse, a DIRF, ela tem a data da morte dela marcada, que é dezembro de 2023. Até esta data, o fisco certamente ele vai complementar esse projeto e vai instituir alguma forma de você ter um extrato
Hoje você tem, por exemplo, só comparando o extrato da DCTF Web, que já era prevista todas as retenções. Então, certamente eles vão desmembrar esse documento e talvez não seja necessário recorrermos ao prestador de serviço com o nosso próprio certificado digital ou código de acesso ao ECAC. A gente pode acessar e trazer todas as informações dessas bases e dessas retenções que estarão acumuladas. Eu vejo isso assim, no futuro bem próximo. Está fácil deles conseguirem eliminar também esse documento. Pergunta da Aline, tá? Os eventos da família R4000 será faseado ou para quem já entrega a DIRF já está obrigado? 4.000, ele estará vigente a partir de março de 2023 para todos os grupos. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui. Como fica a questão dos informes de rendimento se a DIRF passa a ser mensal? Então, a DIRF ela passa a ser mensal a partir da vigência do... Não é que a DIRF passa a ser mensal, nós teremos um instrumento parecido com a DIRF, será gerado mensalmente. A DIRF ela prevalece. Infelizmente, nós teremos que conviver com a DIRF e com os informes de rendimento da forma que são gerados hoje até dezembro de 2023. A DIRF só morre em janeiro de 2024. Tem uma outra pergunta, né, que fala assim: podemos entender que em 2023 teremos as duas modalidades, ou seja, a DIRF anual para eventos de 2022 e a partir de março de 2023 a mensal? Sim, sim. O fisco, tal qual outras obrigações, nós vamos ter essa convivência tratando do mesmo assunto, como foi no SPED de contribuições, algumas empresas tinham a famosa Excel, né? Aí tinha o SPED de contribuições e tinha não recordo, não me lembro o nome da obrigatoriedade, mas eram 3 obrigações, uma informal, que era o Excel, né? Gerando o mesmo tipo de informação. Então, durante um certo período, nós vamos conviver com essa dualidade de informações em repositórios diferentes. O mesmo usuário aqui, desculpa pessoal, não está saindo o nome mesmo, não está aparecendo aqui para mim. Ele coloca: em 2024 faremos uma DIRF de 2 meses, janeiro e fevereiro. 2020, entregaremos, né, a DIRF de janeiro e fevereiro relativa a 2023. Isso. Perfeito. É isso, eu não sei se tem mais alguma pergunta. E com relação à retenção, a Juliana perguntou, tá? E com relação à retenção de autopeças, como ficará? A regra não muda, Juliana. O que muda é só o formato. O formato, os prazos que serão diferenciados, mas a retenção em si, a regra continua a mesma. Eles não mexeram na regra, no mérito tributário. É só a forma, ok? Pessoal, mais alguma dúvida? Aqui no chat não temos mais nenhuma dúvida, tá? Ai, só um minutinho. Sérgio, a DCTF Web substituirá a DCTF normal com a entrada da REINF para retenções federais? Sim, sim. O objetivo é que, a partir da vigência da série R4000, todas as retenções, tanto previdenciárias, que hoje já estão na DCTF Web, quanto as retenções da série R4000, estejam na DCTF Web e a gente consiga aposentar a DCTF que temos hoje apenas para tratar das retenções na fonte. Perfeito. Obrigada, viu, Sérgio? Vamos ver se o pessoal tem mais alguma dúvida. Posso fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade. Em relação ao FDRINF, antes de encerrar,
o período, nós não temos totalizadores de valor, não tem nenhum relatório ainda hoje onde possa ser conferido de forma produtiva ali todos os valores, a não ser que seja entregue, a não ser que seja transmitido. Existe alguma previsão de mudar esse layout, de que isso fique de uma forma, acho, não sei se a palavra é produtiva, de uma forma mais ágil para a gente conseguir analisar antes de transmitir, para que não tenha que retificar em caso de erro, etc. Qual o seu nome? Vinícius. Vinícius, realmente, isso é um erro. Eu vejo como erro e uma melhoria para o fisco, porque ele só é gerado no momento do envio. Então, ele realmente sumariza todas as bases e todos os tributos, e aí ele gera esse resultado para nós futuramente em 2005, 2015, 2001, 2011, né? Como você citou. Então, realmente, é uma melhoria que pode ser proposta ao fisco. Puxa, eu não transmiti, mas eu já tenho todo o acervo para mandar. Por que você não permite gerar um relatório com essas bases para que realmente eu veja se não escapou nada? Porque a partir do momento que eu envio, a Inês é morta, né? A gente tem que retificar, correr atrás do recolhimento, tomar um cuidado danado. Mas é uma boa sugestão, uma excelente sugestão, por sinal. Porque na verdade a gente acaba meio que indisposto, né? Porque pode acontecer um erro vindo do sistema que só acaba sendo identificado posteriormente, né? E aí Com acaba certeza. acontecendo diversas retificações. Isso no pior momento, né? Quando já foi entregue, você vai ter um retrabalho. Eu acredito que isso seja uma rotina, né? Eu acho que não seja um problema só. Na verdade, era para entender se era um problema só nosso. Acho que realmente é uma rotina e acontece Com bastante. certeza, com certeza, com certeza algumas pessoas que estão nos acompanhando ou que tomarão conhecimento desse nosso bate-papo têm a mesma dúvida, têm a mesma dificuldade. Imagine o escritório de contabilidade. Exatamente. Nossa, é um cenário que arrepia, Exato. só de pensar. Muito obrigado. Eu que agradeço, Vinícius. Sérgio, temos mais uma pergunta aqui no chat. A responsabilidade pela entrega da DCTF Web ficará pelo fiscal ou DP? Depende. Embora o DP possa gerar todas as informações desculpe o termo, sem prestar satisfações para a controladoria, eu, particularmente, eu deixarei isso com a controladoria, porque é quem tem mais experiência, embora o E-Social tenha vindo para mudar um pouco esse relacionamento, mas, independente disso, isso é uma questão interna, né? Mas qualquer departamento pode fazer essa transmissão. É uma questão de compliance, né? de ajuste dos sistemas internos. Eu sei que tem a confidencialidade por conta da remuneração, é um assunto bem sensível em qualquer empresa, mas aí seria mais como que eu poderia dizer, combinar entre os departamentos. As empresas na qual eu trabalhei em gerei DIRF, quem transmitia era o pessoal da RH, justamente por conta da confidencialidade da remuneração. Perfeito, Sérgio, muito obrigada. Pessoal, mais alguma dúvida? Se quiserem abrir o microfone também e fazer a pergunta ao Sérgio, fiquem à vontade. Aqui no chat não temos mais nenhuma dúvida, tá, Sérgio? Ok. Bom, eu acho que é isso, né? Inclusive, acho que a gente vai finalizar o webinar certinho aqui, quase 5 horas, 16h58. Perfeito, ótimo. Fico Sérgio, muito satisfeito. obrigada, viu? Eu que agradeço a participação de todos e espero futuramente participar de mais um bate-papo com vocês. Muito obrigado. Sim, pessoal, o material será disponibilizado sim, tá? Nós faremos o envio aí dessa gravação, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos. E se vocês tiverem alguma dúvida, enfim, fiquem à vontade. Estão nossos contatos, tá? Meu, do Jax, do Sérgio. Podem encaminhar por e-mail, entrar em contato pelo telefone, enfim, fiquem à vontade, nós estamos à disposição.